O que eu lhe contei, traições, roubos, prevaricações, infidelidades, luxúrias, injustiças e, principalmente, sobre o inocente que eu condenei à morte. Só se ele souber de tudo isso é que vou ficar mais tranquilo com a sua vinda e com a ajuda que ele me manda aqui na miserável prisão. Tudo isto ele sabe, governador. Não preciso dizer-lhe mesmo. Zacarias, nós estamos em Roma e as notícias de longe não chegam direito por aqui. Este homem, por mais bem informado, não pode estar a par de tudo o que eu fiz lá na Palestina. Sim, Pilatos, ele sabe. Mas então, Zacarias, quem é esse homem tão importante que sabe de tudo e, ainda assim, não se recusou a me ajudar? Não deve ser nenhuma autoridade romana, pois estas estão querendo me matar desde que cheguei aqui, afirmou taciturno e confundido o prisioneiro. Não, Pilatos, não se trata de nenhuma autoridade mundana que só tenha a oferecer o jugo áspero e o fardo pesado de suas injustiças. Quem me mandou até aqui para ajudá-lo em tudo, governador, foi o próprio Jesus. Em pessoa. Se descrever com fidelidade o estado de Pilatos, neste momento, é impossível ao mais competente e talentoso dos escritores, que dizer, então, a este limitado irmão espiritual que se esforça para levar-lhe, leitor amigo, estas cenas amargas das horas de despertamento de um coração arrependido e amargurado. Sim, Zacarias tinha que revelar, em que pesasse todo o seu escrúpulo e compaixão, que Pilatos não fora esquecido por Deus nem por sua própria e mais inocente vítima. Pilatos, emudecido, não sabia entender o que se havia passado. Enterrou sua cabeça entre as mãos como se quisesse se ocultar do mundo à sua volta. Calou-se por um bom tempo, antes de voltar a organizar o pensamento. Como seria possível que Jesus tivesse se ocupado dele? Quando é que ele o fizera se, na verdade, estava morto há mais de 2 anos? E se ele já estava envergonhado de ser ajudado por Zacarias, a sua consciência se fizera mais apequenada quando descobrira que o patrão a quem Zacarias se referia sempre em suas conversas, não era ninguém menos do que o próprio profeta Nazareno, que ele considerava a mais grave e terrível vítima de seus atos. Zacarias, você está me matando, dizendo isso falou o prisioneiro. Não, meu irmão, estou lhe revelando que nenhum de nós é indigno da ajuda de Deus e do amor de Jesus. Mas esse justo morreu por minha culpa, homem. Como é que pode ter-lhe presido que me ajudasse? E valendo-se do momento de estupefação e expressivo abatimento, como se forças invisíveis avassaladoras conspirassem para que sua alma divisasse novas fronteiras para o futuro, Zacarias revelou-lhe a conversa que houvera tido com o mestre, logo depois do regresso do grupo que estagiara em Jerusalém, quando o Messias solicitara, pessoalmente, que Zacarias não abandonasse o governador, que o seguisse por onde ele fosse e que aguardasse o momento adequado, pois dia chegaria em que Pilatos se veria extremamente abatido e às portas do desespero, ocasião em que lhe caberia estender a mão generosa e amiga, reforçando-lhe a notícia do reino de Deus e o convite que a verdade lhe fazia, para que aceitasse o jugo suave e o fardo leve. Entre lágrimas ácidas de arrependimento e vergonha, ainda mais diminuído aos seus próprios conceitos orgulhosos e patrícios, o governador escutara como uma criança que vê a generosidade superlativa com que foi tratada, sem se dar conta de que, ainda antes mesmo que ele deixasse que tudo acontecesse, que tivesse tentado fazer justiça com a sua remessa a Herodes, com a determinação das chicotadas, com o oferecimento de outro condenado para ser executado em seu lugar, o que só propiciou que seu sofrimento aumentasse ainda mais ainda antes que tudo isso viesse a ocorrer. O profeta já previra que o governador seria tomado de imensa dor interior, seria fustigado por muitas adversidades morais, se veria envolvido pela teia que ele próprio criara com sua insensatez e, a fim de ampará-lo na hora trágica, o Messias escalara um de seus mais valorosos seguidores para que não o abandonasse, fizesse ele o que fizesse. Não havia condição para que o governador recebesse ajuda. Não dependeria ela do fato de Pilatos ter tentado salvar Jesus, de ter tentado defendê-lo ainda que inutilmente, de ter se transformado em um governador mais humano, de ter abandonado as perversidades,
Nada disso era condição para que Zacarias o ajudasse. Era um compromisso de amor para com o criminoso, enquanto que era a forma mais sábia de se combater o crime. Pilatos não queria entender ou acreditar que isso seria assim, como Zacarias lhe falava. Depois de um longo e doloroso silêncio, onde a angústia íntima que a vergonha lhe provocava se somava ao maravilhoso sentimento de admiração quase infantil, vencendo a mudez com muito esforço, entre os soluços de arrependimento que o apequenavam ainda mais, perguntou: mas, Zacarias, se é verdade que foi Jesus quem lhe pediu que me ajudasse, antes mesmo que eu o tivesse matado, como é que você tem conseguido dinheiro para me trazer essas coisas? Eu pensava que algum homem abastado lhe estava fornecendo tudo isso para que eu não ficasse sem ajuda, alguém que fosse grato a mim, por algum favor que eu lhe fizera. Falava chorando, o governador, fatalmente derrotado em seu orgulho pelo amor desconhecido pela tradição pagã, fria e arrogante dos deuses de mármore. Não, meu amigo, Jesus me pediu o meu coração para entregar-lhe. O resto, nós damos um jeito com a ajuda de outros. Surpreso pela revelação, Pilatos acrescentou: quer dizer que você está pedindo esmola por minha causa? Disse, emocionado, quase sem conseguir pronunciar as palavras. Deixe isso para depois, meu irmão. Por hoje, você já está sabendo o bastante para que se sinta querido por todos nós que lhe desejamos as forças do céu, já que para sua vida, Pilatos, soou o momento do reino de Deus que o convoca ao testemunho. Amanhã conversaremos mais. E dizendo isso, levantou-se, abraçou o preso e deixou-o, prometendo regressar no outro dia. 36. Quem com ferro fere. No dia seguinte, no entanto, quando Zacarias chegou à prisão e se dirigiu a Lucílio para que pudesse ser encaminhado até a cela de Pilatos, foi surpreendido por uma ocorrência imprevista. Por ordem do Senado romano, Pilatos fora removido para outras dependências oficiais, nas quais se prepararia para ser levado perante os senadores. Por isso, ainda que Zacarias e Lucílio tivessem condições de conhecer-lhe o paradeiro, estavam impedidos de ter acesso a ele, restando-lhes, tão somente, a oração como refúgio para que o governador se sentisse amparado nas horas difíceis. Em realidade, Pilatos também estava apreensivo, já que não tinha nenhuma ideia do que lhe estava sendo preparado. Vejamos como decorreu a discussão que antecedeu a deliberação final sobre o seu destino que, agora, ser-lhe-ia comunicada. A trama das forças negativas que ele fizera acumular sobre seu destino se movimentavam para que o homem de Estado, importante e arrogante, fosse, agora, tomado por exemplo de mau administrador e vergonha do império. Os seus desmandos e crueldades eram as provas que o denunciavam e as impressões identificadoras de seu caráter. E o processo apuratório que Públio realizou, metódico e cuidadoso, aproximando os senadores da verdade dos fatos, possibilitou que tanto os representantes do povo romano quanto o próprio imperador Tibério se indignassem com a sua maneira de proceder, em nome da civilização que se dizia superior a todas as demais. Além disso, entre os próprios romanos, como já vimos, havia aqueles que se sentiam incomodados com a presença de um homem em desgraça, que sabia demais e que poderia incriminar outros romanos de aparente boa reputação. As aparências continuavam a ser, na antiguidade quanto na atualidade, a principal preocupação da maioria e, correr o risco de ser descoberto ou incriminado representava o pavor de grande parte dos ditos homens e mulheres de bem, os quais traziam estampada no rosto a máscara da moralidade e respeitabilidade públicas, mas ocultavam em seu proceder a malícia e a astúcia com as quais dilapidavam o patrimônio coletivo em suas negociatas. Para fazer tudo o que fez, Pilatos não estava sozinho, já que uma rede de apoios e de interessados se levantava para obter benefícios da sua interferência e apoio político ao homem que fora designado para o governo da Palestina. Inúmeros romanos de nomeada estavam apreensivos e não desejavam dar a Pilatos a oportunidade de sobrevivência, pleiteando, pressionando e tentando influenciar a decisão da maioria a fim de que ele fosse condenado à morte rápida.
Fúlvia era uma das mais comprometidas com os males espalhados na administração de Pilatos, já que se gabava de exercer um controle absoluto sobre o homem que se lhe entregara aos caprichos feminis, seduzido pelas suas maneiras arrojadas e entorpecedoras do raciocínio lúcido e sereno. Agora que voltara à sede do império, como já vimos anteriormente, a cunhada de Pilatos temia que seus novos interesses pessoais e sua antiga maneira de se conduzir na longínqua Jerusalém pudessem arruinar-lhe os projetos pessoais. Longe de ter se tornado mais contida e elevada. Apenas, escolhera outros caminhos e outros leitos para que sua ação pessoal lhe concedesse favores dos quais pudesse usufruir e se sentir poderosa como outrora, já que o marido, Sálvio, aos seus olhos, era aquilo que as pessoas costumam qualificar de mosca morta, acostumado à sua inutilidade, nada fazendo para erguer-se na disputada hierarquia da corte romana. Além do mais, nunca primaram por uma aproximação verdadeira, sendo certo que se uniram como maneira de acertarem os próprios interesses, sabendo o pretor Sálvio que Fúlvia não poderia ser qualificada como o exemplo de esposa e o protótipo de fidelidade. No entanto, a manutenção das aparências, apenas, era parte de seu negócio matrimonial, ainda que o destino lhe estivesse bafejado com a filha Aurélia, jovem que crescia numa quase cópia da própria mãe. Para a filha se voltavam os desejos de domínio que Fúlvia, agora, considerada o principal motivo de sua existência e, por isso, não lhe seria adequado que a sua má fama fosse conhecida pela corte, na qual, com seus modos dissimulados e mentirosos, passava por uma digna romana, impoluta e virtuosa, como as aparências sabem dar essa aura aos que se preocupam em cultivar o exterior, ocultando bem o que vai no fundo da própria intenção. Além dela, outros homens importantes, aqueles mesmos que haviam apoiado a indicação de Pilatos e a sua manutenção no cargo de governo provincial, agora, se preocupavam com a sua queda, já que recebiam dele os dividendos financeiros pelo apoio estabelecido, através de presentes e riquezas que lhes eram enviados desde a Judéia, através de portadores da confiança do governador. Recebendo os agrados materiais em dissimulada maneira de pagar pelo apoio recebido, ao mesmo tempo em que se prestavam a renovar os laços corruptos através dos quais todos se beneficiavam, os referidos patrícios, venais e mentirosos, se preocupavam que o governador os acusasse diante dos mais elevados representantes do povo e isso os transformasse em indignos da confiança dos poderosos, a quem sempre bajularam e deram sua fingida admiração, buscando os favores do poder. Assim, a teia de influências nocivas havia sido criada pelo próprio governador, que alimentara as víboras que antes lhe eram associadas e, no momento de sua queda, as tinha contra si mesmo, pedindo a sua cabeça. Os partidários da morte imediata e os outros, que pleiteavam a punição pedagógica e mais longa do que o singelo ato da execução instantânea, perderam o tempo que o governador ficara detido na prisão, na discussão de tal cometimento. As reuniões se sucediam e, com mais ou menos argumentos, ambos os grupos não chegavam a nenhum veredicto. Não é demais realçar, no entanto, que o Senado romano possui admiráveis indivíduos, de caráter público e nobreza de intenções, que contrastavam em muito com os exemplos de baixeza e venalidade que outros homens daquele tempo tinham adotado como maneira de ser e viver. Entre eles, estavam os senadores Flamínio e Himênio que, ligados ao imperador pelos laços da amizade verdadeira, eram dos poucos a quem Tibério se dirigia e confiava no equilíbrio e discernimento. Eles lideravam o grupo dos mais ponderados homens públicos em uma fase tão difícil do império, quando as ondas de denúncias e mentiras visavam prejudicar a todos e obter vantagens pessoais com as denúncias, mesmo as inverídicas. Nas discussões entre os senadores não prevaleceram quaisquer dos argumentos defendidos, impedindo que o destino de Pilatos viesse a ser decidido de maneira rápida. Falando, então, aos senadores, Menio argumentou: nobres representantes do povo romano, diante de nosso impasse, outra saída não nos é possível senão a de submetermos a deliberação ao próprio César, a quem incumbirá a dar a última palavra.
proponho que se lavrem 2 documentos com os argumentos das 2 vertentes divergentes e, então, 2 representantes se incumbirão de levar a Augusto as nossas divergências para que ele decida, como decide nos conflitos entre os gladiadores em luta, qual o futuro do romano que está sob o nosso julgamento. Até por falta de outras opções mais sensatas, a sugestão proposta pelo senador foi acolhida e, para a apreensão de muitos, adiou-se o destino de Pilatos até que Tibério estivesse em condições de deliberar. Esta demora tornava a vida de muitos romanos interessados no desaparecimento do governador um verdadeiro tormento de ansiedade e medo, principalmente em uma época onde os espiões e os delatores se misturavam e produziam verdadeiras tragédias na vida das pessoas, do dia para a noite. Na sombra dos bastidores, moviam-se alguns mais afoitos e mais desumanos, planejando levar até o governador o cálice venenoso que selaria seus lábios, substituindo os procedimentos legais e regulares que a civilização de então havia produzido para a resolução de seus conflitos. Não faltaram visitas a bruxos e feiticeiros, hábeis manipuladores de venenos e fórmulas com as quais os habitantes de Roma estavam acostumados a alterar o rumo dos destinos, matando-se mutuamente. Ocorre que, mesmo a peso de ouro, o veneno conseguido deveria ser ministrado ao preso, o que tornava muito complexa a operação, já que os guardas na prisão mamertina também estavam atentos para a importante figura que tinham sob sua responsabilidade. Tratando-se de um de seus pares, os soldados não desejavam que ocorresse com Pilatos quaisquer dos costumeiros acidentes, tão comuns na vida de pessoas importantes, que lhe produzisse a morte indigna para um soldado. Além do mais, Lucílio sabia das diversas armadilhas que se produziam para tirar do caminho uma autoridade caída em desgraça e, por isso, redobrou a vigilância e cuidava, pessoalmente, de todo o alimento que era entregue ao governador. Isso tornou impossível qualquer sucesso dos seus inimigos solertes, frustrando-se toda e qualquer tentativa de assassinato. Assim passou aquele período em que Zacarias e Pilatos se aproximaram pessoalmente dentro dos muros da prisão. No entanto, as 2 delegações de senadores estavam buscando junto a Tibério a solução para a divergência. Na ilha de Capri, o velho e enfermo imperador, vitimado pela miséria moral dos homens da Roma daqueles tempos, lutava para se manter à frente de um império complexo e cheio de vergonhosos comportamentos daqueles a quem competia dar exemplo de virtude e nobreza. Com a chegada dos membros do Senado, o imperador recebeu os documentos que traziam e, renovando as homenagens formais com que se tratavam reciprocamente, despediu-os para que, no isolamento de suas meditações, pudesse decidir o destino daquele homem. Ali estava, sob suas vistas, não apenas os feitos trágicos de Pilatos, mas toda a rede de misérias humanas que o cercavam a fim de que, agora, ele tomasse a decisão fatal que modificaria o destino de seu representante junto aos judeus. Tibério, diferentemente do que se espalhou a seu respeito com o decorrer de seu governo, principalmente depois que se retirou para Capri a fim de isolar-se das influências nocivas e aviltantes de que era objeto, tinha um senso de justiça elevado e desejava sempre fazer o melhor, ainda que as más línguas desvirtuassem as suas deliberações, nos vitupérios naturais dos que têm os seus interesses contrariados. Assim, ao mesmo tempo em que tinha que apreciar os fatos que lhe eram submetidos, não podia se deixar influenciar pelas frustrações produzidas pela maneira omissa com que Pilatos se pautara por ocasião do julgamento do taumaturgo. Afinal, Tibério tivera esperanças de que Jesus, com sua fama de poderoso curador, lhe houvesse tratado as próprias enfermidades e, frustrado pelas informações de sua morte prematura, atribuíra a Pilatos as responsabilidades pelo julgamento sumário a que ele fora submetido, considerando que a perpetuação de seu sofrimento físico, a partir de então, era também culpa do governador fraco e claudicante que não soubera ter energia para fazer valer a lei e o direito romanos. Na sua tarefa de julgar em última instância, Tibério sabia que não deveria fazê-lo com o coração carregado de antagonismos contra aquele homem. Por isso, no dia em que recebeu os documentos do Senado, dirigindo-se aos seus aposentos particulares,
O imperador dobrou-se sobre o altar de seus deuses de devoção para conversar com eles sobre aquele delicado processo. Amados e venerados deuses que me guiam, falava Tibério, com sinceridade, eis que vos trago, perante os corações sábios, mais um problema a ser solucionado com a amplitude de vistas e a justiça que merece a vida de todos os homens. Por isso, peço-vos que iluminem meu julgamento, limpando meu coração para que eu não seja pusilânime ou vingativo no juízo que devo escolher sobre este homem. Agora, não julgo mais o governador venal ou impudico que saiu dos limites aceitáveis dos defeitos comuns a todos nós. Tenho diante de meus olhos um homem que caiu por sua própria culpa e não representa mais o risco de vilipendiar os cofres do Estado e a vida das pessoas. Tenho que apreciar se merece ou não viver aquele que não teve muita consideração para com a vida dos outros e, se me atrevesse a sentenciar sem o recurso à vossa sabedoria, estaria propenso a me conduzir pela mesma estrada espinhosa da vingança, desconsiderando qualquer outra punição que não fosse a mesma que o réu dera para muitos dos que se submeteram a ele próprio. Alguns pedem que eu o mate. Outros, que eu o eduque. Nos primeiros, vejo o medo disfarçado de prudência, que pede a morte da víbora para extinguir-lhe a peçonha. Nos outros, vejo a complacência, que pede para transformar o réu em um modelo para desestimular futuras repetições. Por mim mesmo, confesso-me diante de todos vós, me inclinaria pela punição mais drástica, pois este homem foi o responsável pela impossibilidade de me ver submetido ao taumaturgo que poderia ter curado minhas dores. Imaginar que o mais miserável dos judeus poeirentos e mal-cheirosos pôde receber a sua mão amiga sobre a fronte e livrar-se de sofrimentos físicos e morais enquanto que tal beneplácito fora negado ao primeiro dos cidadãos romanos, aquele que não pedia favores caprichosos e sim, apenas, um pequenino alento para que continuasse a ser o mais bem vestido dos escravos do Estado, me infunde uma aversão natural contra este governador covarde e indigno, culpado pela morte de um inocente, ao mesmo tempo em que me sentenciou ao prolongamento de meus dias amargos. No entanto, repito, não posso deixar que seja de vingança a expressão de nossa justiça. Assim, peço-vos que me ajudeis a escolher. As palavras sinceras de Tibério ecoavam no altar doméstico que existia em seus aposentos privados a fim de que, nele, pudesse confessar-se e receber o apoio para as difíceis decisões que tinha que adotar, no comando do maior império então existente. Acometido de pesada sonolência, Tibério procurou o leito, envolvido pelas vibrações estranhas que o conduziriam ao reino espiritual, onde a resposta às suas orações lhe seria concedida, na forma de sonho. Quantas vezes, leitor querido, o recurso à oração abrevia tantos sofrimentos em nossos caminhos, pelo simples fato de interromper a avalanche de nossos piores sentimentos ou da impetuosidade de nossa ignorância. Ímpeto e ignorância que nos fazem sempre piorar os nossos destinos e são as portas largas por onde despencam os arrogantes e presunçosos. Por isso, nas horas de amargura e dúvida, ansiedade e dor, confusão e medo, aparta-te do torvelinho que parece querer te destruir e, asserenando o teu interior, eleva a prece às forças do universo que te conhecem e te escutam, a fim de que, teu gesto de humildade ateste a existência, em teu interior, das condições mínimas que poderão te ajudar a acertar a conduta com relação às leis verdadeiras que nos regem os destinos. Tibério poderia condenar à morte, como a lei humana o permitia fazer. No entanto, reconhecendo-se vulnerável a erros de avaliação, principalmente quando trazia o coração envenenado contra o réu, não desejaria ser traído por um sentimento que tiraria a sua imparcialidade na apreciação. Seria, ele também, um outro Pilatos. Não havia outro homem mais poderoso do que ele a quem se pudesse entregar o caso para ser apreciado. Não fugiria de julgá-lo como lhe impunha o dever, que desempenhava segundo o melhor de suas energias desgastadas. No entanto, em vez de agir como o arrogante que tudo pode, humildemente submeter-se ao juízo supremo que tudo conhece e tudo dirige, onde esperava encontrar a sabedoria necessária para fazer o que fosse o correto. Por isso, meus irmãos,
A oração é esse longo fio condutor que se ergue de nossos sentimentos e pensamentos na direção da sabedoria do universo, entregando-lhe nossas angústias para que elas sejam iluminadas pelas sábias luzes da verdade, devolvendo-nos ao Espírito, não a solução para os problemas, mas a elucidação dos melhores caminhos a serem trilhados. E no sonho, muitas vezes, as respostas sutis nos são oferecidas, de maneira que, longe de decidirem por nós, apontam-nos os caminhos mais positivos em face das verdadeiras leis que prevalecem em nossos destinos. Durante o repouso físico, nossos espíritos estão em contato mais direto com nossos amigos e tutores espirituais, que velam pelo sucesso de nossa jornada humana, em face de nossos compromissos do passado. Assim, recebemos orientações, conselhos, conhecimentos amplos que nos são revelados ou relembrados, o que permite ao nosso espírito agir com liberdade de escolha, mas com melhores bases para a deliberação a ser adotada. Ao regressarmos para o corpo físico, ainda que não nos lembremos conscientemente de tudo o que nos ocorreu durante a noite ou que não vejamos um sentido mais lógico naquilo que qualificamos de sonho, nosso espírito regressa trazendo, em sua bagagem, o material necessário para a compreensão das questões e dificuldades a serem enfrentadas e vencidas. Regressa com mais forças, com maior resignação e coragem para passar pelos desafios sem desanimar ou fazer alguma bobagem que o comprometeria mais ainda. Traz consigo intuições mais lúcidas, que desabrocharão no momento adequado como se fossem ideias maravilhosas que ocorrem de um momento para outro e que solucionam boa parte das dificuldades. Tudo isso, através de um singelo ato de devoção humilde, sincero e verdadeiro, no qual nós nos colocamos diante de Deus com a verdade de nossos defeitos e pedimos o amparo para nossas fraquezas e dúvidas. Não é a oração do arrogante que exige pagamento pelas virtudes que pensa possuir e ostenta, orgulhosamente. Não é a do ritual cerimonioso e falso que ilude os olhos e esvazia o coração. É o ato de devotamento oculto e sem mistérios ou ritos artificiais. Quando entendermos o seu poder, estaremos mais próximos da fonte de todas as forças e da suprema sabedoria que nos inspirarão nas melhores atitudes e soluções. Experimenta orar dessa maneira e procura esperar e compreender as respostas de Deus em tua vida. Nunca te arrependerás. Assim, naquela noite, Tibério foi retirado do corpo físico e levado a um plano de energias sutis e agradáveis, como há muito tempo ele próprio não divisava mais em suas noites longas e cansativas, nas quais era difícil conciliar o sono e, mais difícil ainda, obter bons sonhos. Levado por seus protetores invisíveis, que puderam ver a sua elevação sincera durante a oração proferida, seu espírito se sentia pequenado diante da grandeza do ambiente que o recebia e da luminosidade das entidades que o envolviam naquela hora difícil de seu destino. Diante dele, a simplicidade era impressionante e, ao mesmo tempo, tal estado de despojamento impunha uma tal veneração e majestade que, apesar de nunca ter tido a necessidade de ajoelhar-se, seu espírito se viu espontânea e naturalmente levado ao solo transparente e cristalino daquele ambiente. Como se pudesse existir um mármore que fosse, ao mesmo tempo, cristalino e luminoso, sua visão, despreparada para os ambientes como aquele, se encantava com todos os detalhes e não tinha noção exata de onde é que se encontrava. Imaginava ter sido transportado para a morada dos deuses de sua tradição e, no entanto, vislumbrando-a à sua volta, não via nenhuma de suas estátuas frias e indiferentes aos destinos dos homens. Ao seu lado, sem que conseguisse divisar com exatidão, uma poderosa criatura espiritual o dominava, como um pai generoso e firme conduz um filho imaturo. Não ousara proferir qualquer palavra, ao mesmo tempo que o seu mais íntimo pensamento era captado e respondido com outro pensamento quase que de imediato. Enquanto suas emoções o preenchiam e os olhos lacrimejavam sem explicação, a música maravilhosa inundava o ambiente, como se fosse ela responsável pela manutenção de toda aquela beleza inexplicável. Nenhuma melodia terrena jamais a poderia igualar em inspiração e grandeza, pois a música, entre os homens de então,
Era uma manifestação quase tribal dos instintos mais baixos e agressivos, nos cânticos guerreiros e ufanistas, sem o cunho da universalidade e da bondade idealista. Tibério estava em um silêncio profundo e reverente, transformado, de imperador poderoso de homens miseráveis, em súdito de forças desconhecidas e elevadas, quando um perfume especial e inesquecível invadiu aquele gabinete cristalino, trazendo em tudo um reflexo de azul nunca entrevisto por seus olhos, mesmo dentro da mais bela das grutas existentes na Capri que o abrigava. Relembrando da emoção sentida quando descobrira o encantamento produzido pela luz do sol que, num raio fugídio, se projetava pelas frinchas das pedras até a superfície do mar que se ocultava na forma de caverna quase submersa, Tibério se viu tentado a procurar o raio de sol que, penetrando naquele ambiente, o transformara em um espetáculo sem paralelo ante seus olhos. E tão logo divisou a fonte de luzes, percebeu que se tratava de um ser angelical, sem comparativo ao qual sua alma estava definitivamente vinculada, e de quem sentia receber forças e inspiração há muito tempo. Não compreendia como esse fenômeno ocorria em sua alma. Só sabia que tinha uma ligação muito grande com aquele ser que, na verdade, não conseguia lembrar-se de onde conhecia. Não sentia isso de modo convencido ou arrogante. Antes, tratava-se de uma quase vergonha em face de estar diante de tal autoridade moral, ostentando ainda tantas imperfeições humanas. A figura majestosa e humilde daquele ser angelical aproximou-se de Tibério com a sem cerimônia de uma grande autoridade que não se fixa em protocolos banais. Na verdade, a presença luminosa tratava o recém-chegado da escuridão do mundo com uma natural delicadeza, que produzia a atmosfera de um encontro amistoso, longe de intimidar com o receio ou o medo de um julgamento. Meu filho, recebi angústia que te invade o coração sincero e, em resposta a tuas rogativas, venho em teu auxílio. Tibério não falava nada. Só pensava em quem seria aquele Deus tão imponente que ele não encontrava paralelo em seus cultos de homem romano. Respondendo-lhe à indagação silenciosa, o ser angelical prosseguiu: dia houve, Tibério, em que almejaste trazer-me à tua presença para curar-te o corpo. No entanto, não era possível que assim se desse, eis que a vontade de meu Pai precisava ser cumprida como o foi. Eu sou Jesus, a quem buscaste com a esperança de te atender aos sofrimentos do corpo, mas que venho, agora, para atender aos sofrimentos de teu espírito. Tibério se deixara encantar por aquela personalidade e não fazia outra coisa senão chorar baixinho, buscando equilibrar-se, coisa que só conseguiu fazer em virtude da presença decisiva da entidade espiritual que o sustentava naquele ambiente. E dando prosseguimento à conversação, que não poderia alongar-se em face da diferença de plano vibratório entre as duas personalidades, Jesus falou-lhe carinhoso: atendendo aos teus apelos por justiça e sabedoria, venho para te auxiliar na decisão a ser tomada por teu espírito. É tua a responsabilidade desta hora, como foi minha do cálice amargo que aceitei por amor aos meus irmãos. No entanto, olha para nosso querido réu dos tribunais humanos. E falando assim, Jesus voltou a olhar para o chão cristalino no qual pisavam seus pés descalços, o que foi imitado pelo espírito de Tibério. Ali, diante de seus olhos, surgia o vulto escuro e caído de Pilatos. Como se uma grande lente de aumento tivesse focalizado a prisão mamertina em seus mais sórdidos aspectos, sob os seus olhares estupefatos, Tibério pôde divisar o homem que tinha o dever de julgar. Era uma visão não apenas do corpo físico e seus esgares de dor ou agonia, revolta ou abatimento, vergonha ou medo. Era uma capacidade que penetrava o mais profundo do espírito do governador e, em seu íntimo, podia ler as suas angústias, o seu arrependimento tardio, as suas virtudes pouco exercitadas ou sufocadas pelos encantamentos do poder mundano. Enquanto ia vendo a essência de Pilatos por entre o cristal do piso que o aceitava como leito de descanso, Tibério ia se impregnando de uma compaixão tão imensa por aquele homem que, vendo-lhe o sofrimento interior pelos eventos longínquos da Palestina, desejou, por um momento, compartilhar com ele tais dores e vergonhas. A visão, por si só,
falava diretamente ao seu coração de governante poderoso num reino de poeira. Desvanecida a aparição, os olhos de Jesus estavam depositados e seus olhos humanos, como a perscrutar-lhe o mais fundo sentimento. Tibério não tinha como ocultar nada daqueles olhos luminosos e profundos e, por isso, nada fez para fugir à sua penetração. Eis, meu filho, o peso da consciência que acusa quando nós não cumprimos os menores deveres que a vida nos impõe. Tenho buscado transformar Pilatos, pois ele possui virtudes que a maioria dos homens desconhece porque só conseguem ver até o limite das próprias limitações. Quem pouco ama, pouco enxerga, Tibério. Assim, atendendo aos teus rogos justos, te apresento, pela lente do amor, o irmão a quem deves julgar, lembrando-te que, perante as leis do universo, todos nós seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos. Ouvida todo o rancor pela omissão do governador frágil e comprometido a não te permitir o encontro desejado com os poderes maravilhosos da cura física. Lembra-te, Tibério, que todo sofrimento é uma bênção educativa e que, nas dores agudas de teu corpo, estão sábios conselhos de prudência e disciplina que atuarão em favor de teu espírito. No entanto, apaga de teu julgamento todo o desejo de punir e aceita, na visão que te foi revelada, o sentimento de compaixão que tem sido natural em teu espírito, que começa a triunfar das tentações da vida agressiva, em direção às realidades do reino de amor. Apieda-te do homem caído, que já terá as dores suficientes dentro de seu próprio espírito para envergonhar-se de tudo o que fez ou deixou de fazer. Ele já é vítima por si próprio diante da verdadeira lei. E ainda assim, um anjo tutelar em carne e osso segue seus passos atendendo a meu pedido, defendendo de si próprio e esperando o momento adequado para que o coração falido, do homem de estado, abra espaço para os sentimentos do homem espiritual a ser reconstruído. Entendendo o sentido da mensagem de Jesus ao seu coração, Tibério, imediatamente, se viu defrontado pela dura situação que lhe havia sido apresentada pelos senadores. Tinha impulso de perdoar Pilatos, permitindo que tivesse uma vida modesta em algum lugar, sem glórias ou honrarias, a fim de que ele próprio encontrasse meios de se reerguer moralmente. No entanto, as artimanhas humanas o haviam colocado entre a morte e a punição cruel do degredo e da humilhação maneira de punir exemplificando. Vendo-lhe a angústia íntima, o mestre prosseguiu, naturalmente, os homens possuem suas leis e não pretendo que se rompam os códigos que atestam sempre o nível evolutivo dos que os produziram. Apenas, Tibério, que teu ato preserve a vida, ainda que te vejas obrigado a agir de acordo com os deveres legais que a ti também escravizam. Além do mais, o ato de julgar não impedirá que teus sentimentos possam atenuar os amargores do exílio com concessões generosas que venham a diminuir os rigores da condenação que a própria consciência de Pilatos irá produzir em seu interior. Nosso irmão ainda não está de posse de todos os efeitos e consequências de seus atos. Quando isso se der, não serão excessivas todas as medidas que possam tentar trazer um pouco de paz ao seu coração. Sentindo que um torpor ia tomando conta de sua percepção, Tibério procurou divisar aquele ser angelical e infinitamente superior que se fazia pequeno e amigo para que, antes de perder a consciência, pudesse falar o que seu coração tanto sentia. Olhando a figura augusta daquele espírito e, amparado pela força magnética de seu sustentador naquele ambiente, Tibério esforçava-se por articular palavras que não saíam por causa de seu receio de proferi-las naquela atmosfera de imensa santificação. Percebendo-lhe o esforço, Jesus sorriu-lhe e disse: "Fala, meu querido Tibério." E, emocionado até o mais fundo de seu ser, o imperador criou forças para dizer: "Perdoa-me as falhas, meu Senhor." Jesus acercou-se do homem abatido pelos esforços de dirigir uma turba de indivíduos incivilizados no espírito e por ser, igualmente, tão débil na alma quanto quaisquer dos que tinha o dever de guiar e acariciou-lhe os cabelos com uma ternura inesquecível, dizendo: "Lembra-te, Tibério, eu te amo, tenho-te como meu amigo e também necessito de ti." Um raio de força penetrou-lhe o espírito e, nesse momento, o imperador se viu reconduzido ao corpo como se caísse de incomensurável altura. Acordou aos prantos no meio da noite,
com a certeza de que algum ser muito superior lhe havia respondido à solicitação da prece sincera e, com tudo o que estava sentindo, tinha certeza de que não lhe competia matar aquele homem. Havia sido ajudado a compreender-lhe o peso de suas próprias escolhas e não iria propiciar que lhe fosse negado o momento do arrependimento. Assim, envolvido pela convicção serena e justa daquela hora, não mais pensou nos prejuízos que Pilatos tinha lhe produzido e, pegando o papel e a pena com que redigia seus documentos imperiais, escreveu ao Senado romano, deliberando pela segunda opção que lhe apresentavam, ou seja, o banimento do governador, sem qualquer consideração pelo desejo de matar que tinha sido aventado na outra petição que se lhe submetera. Argumentou, segundo sua larga experiência na condução dos problemas de governo, e determinou que, uma vez que houvera sido entregue a ele a função de dar o destino do governador, optava por transformá-lo no exemplo pedagógico a fim de educar os demais procuradores com funções de governo. Por isso, remetia o réu ao exílio na região de Viena, depois de ser destituído de todos os títulos que recebera do Senado romano. Enviá-lo para longe, segundo sabia Tibério, era a maneira mais eficiente de preservar-lhe a vida, principalmente porque Pilatos havia feito sua carreira pública na região fronteiriça entre as províncias da Gália e da Germânia, onde, naturalmente, devia possuir, até aqueles dias, seus antigos camaradas, que tornariam menos melancólica a sua vida e serviriam de companheiros para sua velhice. Ao mesmo tempo, isso impediria que, mais cedo ou mais tarde, as aves agorentas que voavam nos céus de Roma viessem lhe trazer o veneno sutil que o matasse covardemente, sem deixar rastros dos assassinos para que pudessem ser julgados. Assim, definiu as linhas gerais da punição a ser apresentada à deliberação dos senadores que, por respeito e temor em contrariar o desejo do imperador, mas não fizeram do que acatar-lhe as decisões e providenciar para que a punição fosse aplicada ao réu da maneira mais espalhafatosa e humilhante possível. Já que não iriam conseguir matar-lhe o corpo, matar-lhe-iam a honra e o respeito. Esse foi o empenho da maioria dos que se viram vencidos pela escolha de Tibério. Os que queriam a morte de Pilatos passaram a organizar a sua derrocada política no seio do mais imponente dos tribunais, abaixo apenas do próprio César. A cerimônia na Cúria, onde se reunia o Senado, seria imponente para demonstrar o seu poder e humilhante para desestimular futuras repetições e, ao mesmo tempo, para diminuir o réu, despindo-o de todas as honras para as quais sua conduta o tornou indigno. Assim, marcado o dia, levaram o réu até aposentos adequados, onde o fizeram vestir-se com a antiga pompa dos militares investidos da governança de províncias romanas. Depois de terem feito com que ele se colocasse sob o antigo fulgor e vestido das insígnias mais importantes que o Senado e o Império lhe haviam emprestado, foi conduzido à cerimônia oficial, na qual seria apresentada a sentença condenatória pelos crimes cometidos e, uma depois de outra, retiradas todas as suas insígnias na frente de todos, para sua própria vergonha, reduzindo-o à modesta túnica romana que servia de vestimenta normal dos mais simples cidadãos. Em cada uma das etapas, a turba composta de senadores finais, seus antigos aliados, familiares e seus apadrinhados, exultava e manifestava seu desejo de que Pilatos tivesse aprendido a ser digno do império com a própria morte. Não faltou quem lhe cuspisse no rosto e, entre os mais exaltados, o governador entrevira a face de muitos de seus antigos comparsas, de seus mais próximos colaboradores que, agora, mudada a maré da sorte, tratavam de abandoná-lo à solidão de sua miséria. Nesse momento doloroso para seu orgulho patrício, Pilatos tinha ímpeto de gritar perante todos os senadores as acusações violentas que tinha contra muitos daqueles homens que se elevavam como padrões de virtude, mas que, sabia ele, eram aves de rapina tão más ou piores do que ele mesmo, a quem incumbia fazer o trabalho sujo. No entanto, ao mesmo tempo em que sua boca ia abrir-se para revolver o lodaçal da maldade e da perversão, surgiu-lhe na mente a figura aflita de Jesus de Nazaré, no dia de seu julgamento. E o seu exemplo de coragem e altivez, associado agora,
Ao conhecimento de que Jesus mandara um emissário que pudesse protegê-lo e ampará-lo nas horas difíceis do martírio que o esperava, acalmaram o seu ímpeto de igualar-se aos acusadores maldosos. Sentira-se abandonado, perdendo todos os bens que tanto exaltavam seu caráter e seu orgulho, cuspido no rosto pelas mesmas criaturas que o adulavam e, numa estranha sensação, igualmente crucificado moralmente, sem que ninguém se animasse a lhe estender um copo de água. A imagem de Jesus se avultava em seu íntimo, como exemplo de coragem e de força que só é compreendido quando a criatura tem de passar pelas mesmas dores ou injustiças. Agora, entendia bem aquele que lhe parecera um ser miserável ridicularizado pelos seus irmãos de raça e que, sem dizer uma palavra, tudo suportara e tudo aceitara sem revolta. Ainda não conseguia deixar de se revoltar, pois seu íntimo era um vulcão incandescente. No entanto, Jesus o acalmava, fazendo-o compreender a hipocrisia dos homens e a sua fragilidade na hora de estarem em xeque os seus interesses. Ele próprio procedera dessa maneira com Jesus, aceitando as pressões de seus associados na venalidade, para condenar o inocente. Agora, era a sua vez de ser considerado o réu a ser descartado na cena das perversões coletivas. A cerimônia amarga e de baixeza moral constrangedora chegou ao fim, com a leitura da sentença proferida por Tibério, encaminhando-se o prisioneiro à mesma cela que o abrigara, dias antes, para que esperasse o momento adequado para ser despachado para o exílio forçado. O coração abatido de Pilatos recolheu-se ao silêncio de sua cela, reduzido à miséria tal que não se via mais ali, nem a sombra do arrogante governador romano da Judéia. Era um trapo físico e moral, sobre o qual as leis do universo esperavam um momento adequado para esculpir o homem melhorado do futuro. Por isso, Zacarias estava postos atendendo ao pedido de Jesus. 37. Perseguição que se estende. No dia imediato ao seu regresso à prisão, Zacarias, que fora avisado por Lucílio na reunião noturna da véspera sobre a chegada de Pilatos, compareceu perante o prisioneiro que, naturalmente, se encontrava em péssimo estado emocional. A chegada do amigo que Jesus tinha designado para o ex-governador não teve o poder de retirá-lo do seu abatimento, apenas lhe propiciando uma modificação pequena na disposição íntima. Eu não valho nada, Zacarias. Estou atirado na miséria moral e, ainda que fosse o mais rico de todos os homens, meu estado atual é o da falência completa. Não diga isto, meu filho. Nós nunca estamos pobres quando nos apegamos a Deus e à bondade de Jesus, que tudo fazem para que nós tenhamos coragem para suportar as dores da hora amarga do testemunho. Eu compreendo melhor, agora, o que aconteceu com o justo, naquele dia fatídico de seu destino entre os homens. Como assim? Indagou o apóstolo. Bem, muitas das coisas que aconteceram a seu mestre, de maneira parecida ocorreram comigo, perante os romanos, meus patrícios. Jesus foi abandonado por todos. Eu também. Ele foi preso injustamente. Eu, pelo menos, não cometi nenhum delito que a maioria dos que me julgaram não tenham cometido. Jesus se viu cuspido. Eu também. Seus amigos se afastaram dele e o acusaram. Comigo, a mesma coisa. Ele acabou crucificado fisicamente para que os fariseus se livrassem de sua presença incômoda e eu acabo de ser crucificado moralmente, a fim de que os romanos corruptos como eu se vissem livres de minha presença perigosa e incômoda. Apenas que a Jesus, mataram-lhe o corpo, enquanto a mim, exilaram-me para longe a fim de matarem minha alma. Ouvindo-lhe as comparações, Zacarias percebia que Pilatos já se referia a Jesus de uma maneira mais profunda, nas comparações e análises que fazia, sem pretender comparar-se moralmente ao divino amigo. A insensatez humana é a mesma sempre e em todos os lugares, meu Senhor, e não importa o que sejamos hoje, pois o amanhã pode nos tirar tudo o que parecíamos possuir e nos restituir a verdade de nossa insignificância. Lembre-se de quantos impérios tão grandes ou até maiores que já existiram sobre a terra e que, hoje, não passam de lendas e histórias de conquistas e glórias que se perderam no tempo. Assim são os homens, Pilatos.
pequenos caniços atirados pela brisa para um lado ou para o outro. E dentre nós, a quem pertencerá a culpa de ter se achado poderosa figueira quando não passava de simples graveto? Certamente que não é a Deus que se deve culpar. Nós nos iludimos, nos deixamos levar pela vaidade e pelo desejo de poder, como se isso passasse a fazer parte de nossa personalidade, quando, em realidade, as coisas não são assim. Nossa personalidade se revela em dois momentos, Pilatos. O primeiro deles é quando somos guindados à condição de liderança, seja por termos recebido o mando ou o dinheiro, o que nos permite a roubos maiores, posturas de direção e de comando. Nessas horas, os que se pensavam humildes e pacíficos, muitas vezes se revelam arrogantes e belicosos, lutadores para manterem seus privilégios a qualquer preço, mesmo da violência física e da coerção moral. Abandonam a postura da obediência e vestem a toga da autoridade com a qual pretendem escravizar os outros, indo à forra de todas as frustrações que tiveram de engolir no período em que eram nada, no meio dos outros nadas. Agora que subiram de posição, sentem prazer em humilhar os outros para dizer-lhes, com isso, que continuam nadas, mas que eles, ao contrário, subiram de posto, passando a ser-lhes superior. Essa é a primeira ocasião em que o homem tem a sua essência revelada, quando deixa o anonimato e recebe as luzes do poder, qualquer que seja o tipo de mando real se que lhe chegue às mãos. O segundo momento em que a personalidade humana se revela é quando aquele que detinha o poder ou as vantagens da vida faustosa e regalada perde tais benefícios e se vê projetado no abismo do anonimato, passando a umbrear-se com os pobres ou miseráveis, com os nadas, como são considerados os deserdados da sorte ou dos favores invisíveis. Também nessa hora, meu irmão, a nossa personalidade aflora, no comportamento rebelde, envergonhado, derrotado e deprimido, muitas vezes autodestrutivo. Creio, Pilatos, que se o primeiro momento leva o homem do anonimato para a glória, empolgando com a sedução perigosa do brilho fácil, a segunda experiência que agora estamos mencionando afeta mais profundamente o ânimo da criatura porque ela perde as vantagens que acreditava serem suas por toda a eternidade e regressa à massa disforme dos despossuídos. Assim, ver-se humilhado dói muito. Ao passo que com aquele que recebe o fardo difícil do poder, em seu íntimo se dá o oposto, com a exaltação da sua personalidade. Neste, o homem precisa ter sabedoria para não se empolgar. Naquele, deve ter coragem para suportar a vergonha com resignação. É por isso, Pilatos, que só sabemos quem somos quando passamos por estas fases na vida. Quantos homens, altivos e lutadores para conquistar o poder, são verdadeiras crianças quando são alijados de suas conquistas. Ter sabedoria para subir e coragem para enfrentar as quedas representa desenvolver no íntimo as qualidades morais que são importantes para a nossa melhoria definitiva. Não basta ter equilíbrio para mandar. É indispensável ter coragem e resignação para encarar com naturalidade as quedas, pois elas não são quedas espirituais. São reveses materiais que podem elevar o espírito que as aceita com equilíbrio também. A palavra de Zacarias descortinava um novo horizonte para os temores de Pilatos que, acostumado à gangorra da vida que sempre o mantivera no alto, agora precisava aprender a entender as coisas depois que se viu forçado a permanecer no baixo. Nunca havia pensado desta maneira. Estava acostumado a lutar para se manter sempre acima dos outros e via com desdém e como prova de inferioridade todos os que não tinham conquistado os privilégios e realces que ele próprio obtivera. Além disso, as aparências sociais, em todos os tempos, serviam para que as pessoas se avaliassem superficialmente em suas capacidades individuais, num processo de comparação e competição. Assim, aqueles que Pilatos via em piores situações materiais ou políticas mereciam o seu desprezo porque apontava para a sua incapacidade na condução de sua própria vida. A maneira de viver que o governador ostentou até então só havia lhe garantido a possibilidade da elevação, deixando para trás de si muitos a quem qualificara de derrotados ou fracos. A maneira como a vida iria fazer o governador viver, agora, lhe garantiria a possibilidade do rebaixamento,
tendo de aprender a conhecer que a derrota material não representava, necessariamente, demérito para o indivíduo. Só quando passar pela experiência da perda, tiver o bom senso de se colocar no lugar daqueles a quem julgava como indignos ou fracos. Tudo isto estava aprendendo com a postura sábia daquele velhinho sorridente que se erguia diante de seus olhos como pai que há muito perdera pelas estradas da vida física. Sim, Zacarias, é verdade. Os momentos mais amargos foram aqueles em que vira os mesmos corruptos, que se beneficiavam com os golpes ou as tramóias financeiras que eu realizava para abastecê-los de riquezas, me cuspirem e xingarem como se nunca tivessem se locupletado. Nas horas em que via a fantasia fingida a levantar-se como moralistas de ocasião, acusando-me e pedindo a minha morte, eu tinha ímpetos de gritar na face de cada um todos os seus erros e pedidos de mais dinheiro. Tinha o desejo de desmascará-los perante aquilo que eles consideravam um tribunal, mas que me parecia mais um teatro de quinta categoria. Quando estava a ponto de vomitar-lhes as acusações, numa maneira de ferir-lhes a dignidade com a nudez da verdade, a imagem do justo surgiu em meu pensamento e eu me lembrei de sua postura sofrida e sóbria diante de todas as mentiras e indignidades que lhe imputavam. Aquilo também era uma encenação de julgamento. Não fora obedecido qualquer procedimento de justiça ou de verdade. Ao contrário, todos ali sabiam que ele era inocente. Mas isso não impediu de violentarmos seu corpo e humilharmos seu espírito. E, no entanto, agora que o tempo passou, a sua conduta melancólica e silenciosa, suportando a maldade de nossos atos sem uma só acusação, recoloca as coisas dentro da realidade. Por que se defenderia se ali não havia direito a garantir-lhe a palavra e a verdade? Se aquilo era um teatro para fazer pensar aos homens que se tratava de julgamento, apresentar uma defesa seria concordar com a encenação. Se nada iria alterar o julgamento condenatório, nada havia para ser dito em defesa de direitos que não seriam observados. E esse pensamento, na hora extrema de meu sofrimento moral, quando o chicote do castigo caía sobre minha posição de homem de Estado, para a vergonha de minha individualidade aos olhos dos meus irmãos de raça, atenuou em mim qualquer desejo de vingança. Será que a vida também não os conduziria a esse mesmo teatro mentiroso para que encenassem o papel do condenados mais cedo ou mais tarde? E se o poderoso exemplo de Jesus não me saiu da cabeça e me ajudou a mudar a minha reação animalesca, ainda que eu me sinta injustiçado e propenso a agredir os meus agressores, quem sabe se a minha abstenção de qualquer acusação não produzirá o mesmo efeito na consciência dos meus acusadores? Isso foi o que pensei ou, não sei bem, o que alguma força mais sábia e poderosa do que tudo me fez pensar. Atingindo esse momento da conversação, Zacarias procurou levar o preso a meditar sobre a importância do perdão, como fonte de alívio interior. Pelo que você está dizendo, meu filho, a sua alma já está entrevendo as vantagens do perdão como recurso para a sua própria elevação moral. Não sei se é isso, Zacarias. No entanto, o perdão sempre foi, para os romanos, um exemplo de covardia e fraqueza. Acostumados a combater e lutar, invadindo e escravizando, nunca tivemos que avaliar o perdão pelo prisma de termos sido feridos e desculparmos. Com certeza, pesa sobre nossas cabeças muitos atos que precisarão ser perdoados pelas nossas vítimas. No entanto, para os que invadem e conquistam, poucas vezes surge o momento em que tenham de aprender o que seja perdoar as agressões sofridas pela porta da injustiça. E é nessa condição, Pilatos, que a bondade de Deus se revela para os homens. Deus está sempre a nos perdoar todas as agressões que cometemos contra Ele, contra o mundo que Ele criou, contra os nossos semelhantes que tínhamos o dever de acolher com carinho e respeito. O exemplo de perdão parte do Criador que poderia, num simples lance de vontade, exterminar todos os homens, pois possui poder para tudo fazer, tornando Roma uma mera lembrança no tempo. Quando você se livra dos ódios do coração, seu espírito se eleva e sua mente flutua em uma outra região, que alivia as nossas angústias e melhora a nossa saúde. Quem não é capaz de perdoar, não vive em paz nunca. E o perdão que a Boa Nova pede, o absoluto esquecimento das ofensas,
Só é difícil de oferecer porque nós somos muito arraigados à vingança ou ao sentimento de autocomiseração. Se não dessemos tanta importância ao nosso ego, se não fôssemos tão vaidosos e orgulhosos de nós próprios, não seríamos tão vulneráveis às ofensas alheias. Agora, enquanto não conseguimos perdoar, por falta de experiência ou de tentativa de compreendermos estas verdades, iniciemos por tolerar as ofensas alheias sem desejarmos revidá-las na mesma